Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos então para a parte 2 dos vírus. A gente viu na parte 1, então, as características gerais dos vírus, como eles são formados, e nós vimos os vírus que parasitam bactérias. E agora a gente vai ver os vírus que parasitam os vegetais. Então, aqui algumas figurinhas, né? Figurinhas não, fotos de vírus que parasitam os vegetais. Esses vírus geralmente são vírus de RNA, tá? Geralmente, ok? E sem envelope, ou seja, são vírus nu, né? Olha que interessante esse vírus aqui. Ele é um cilindro, né? Aqui dentro, em azul, tá a molécula de RNA e em verde o capsídeo, que são as moléculas de proteína. Então, esse é um vírus nu. Se tivesse um outro envelope aqui de membrana, né, de lipídio e proteína, aí seria um vírus envelopado. Então, a maioria dos vírus que parasitam células de plantas, né, são vírus nu, ok? Quais são os efeitos mais comuns que a gente vê de vírus que parasita a planta? Manchas nas folhas, né, como vocês estão vendo, nas flores, nos frutos, e quando a planta deixa de crescer. É muito comum também as plantas serem parasitadas por fungos, tá? E geralmente por fungos também tem essa mancha. Então, não é toda mancha que vai ser por vírus, pode ser por fungo também, ok? E como que esse vírus passa de planta para planta se as plantas não andam, né? Se elas são sésseis, se elas são paradas. Então, a transmissão pode se dar por meio de um inseto. Então, o inseto está numa planta, o vírus vai para esse inseto e esse inseto carrega, tá? Para outra planta por um fungo, por pólen, pela semente e até por máquinas agrícolas. Então, o que, que acontece? Às vezes, a máquina passa por uma árvore, por uma planta que está parasitada, ela não sabe, né, obviamente, e na hora que ela vai passando assim por toda a plantação, ela vai espalhando esse vírus, tá? Os vírus que parasitam animais, eles podem ser de DNA ou de RNA, podem ser envelopados ou não. E a penetração do vírus ou é por fusão da membrana, né, ou por englobamento, ok? Aqui eu trouxe uma figurinha para vocês que dá dó, né? Pelo menos eu tenho muita dó, que eles costumam falar de coelhos com chifres, né? E não sei se vocês já viram isso. Quando vocês virem isso, tá? É uma infecção viral, ok? Então, quando o coelho ele é infectado pelo vírus do papiloma, é um vírus parente do HPV, né? Essa doença provoca esses tumores no coelho, ok? E aqui, em todos os casos de infecção viral, quando o vírus entra, né, ao longo do processo de infestação da célula hospedeira, o capsídeo, o envelope se rompe e eles são degradados, tá? Tudo que está ao redor do material genético é degradado, o vírus não usa. A única utilização do vírus é do seu material genético. A partir do seu material genético, que é DNA ou RNA, ele começa a se multiplicar e a gerar novos vírus, ok? Então, as moléculas de ácido nucleico, lembrando que ácido nucleico é RNA ou DNA, são liberadas e passam a comandar o metabolismo, né? O que é o metabolismo? As reações químicas da célula. Os vírus, eles só são ativos dentro da célula, tá? Quando o vírus passa de uma pessoa para outra, essa partícula é chamada de vírion, tá? Então, vírion é a partícula viral que não está dentro da célula, né? Então, eu espirrei, atchim! Quando eu espirro e a partícula cai, né, em algum lugar, então esse vírus ele vai ficar por um tempo ali, né? E então a gente chama de vírion, ok? Bom, nós falamos então que os vírus podem ser de DNA ou de RNA, ok? Nós temos três tipos de passagens desses ácidos nucleicos, ok? O primeiro e mais comum, que é o que vocês estão vendo agora, é o que acontece com a maioria dos seres vivos, ok?
A grande parte dos seres vivos é esse daí, que é o quê? Nosso material genético principal é o DNA, né? Então, nossas células, nossas enquanto ser vivo, ok? Desde uma bactéria até nós, seres humanos. O nosso material genético é o DNA. Existem vírus que o material genético é o DNA. Vejam que o DNA é uma hélice e é uma dupla fita, né? Aqui no caso é azul e vermelha. Esse DNA, ele vai servir de molde, não é que ele se transforma, ok? Ele serve de molde para fazer o RNA. O RNA geralmente é fita simples, ok? Fita simples. O RNA, junto com o ribossomo da célula, faz proteína. E a proteína é a principal molécula que compõe os seres vivos. Isso é o que acontece com todos os seres vivos. E é o que acontece com os vírus de DNA. Então, os vírus de DNA, a gente fala, o DNA serve de molde para fazer o RNA, e o RNA, junto com o ribossomo, faz proteína. Por isso que existiu uma fake news aí no começo do Covid. O Covid é um vírus de RNA, né? Como o Covid é um vírus de RNA, falaram assim, porque a vacina de RNA vai inserir nas nossas células, né, e vão causar alteração genética. Pode parar, isso é tudo balela. O nosso material genético, que está na nossa célula, no nosso núcleo, a gente já aprendeu, é DNA. O RNA não tem como entrar e se inserir, porque o DNA é dupla fita, o RNA é fita simples. Não existe essa possibilidade do RNA adentrar o núcleo da nossa célula e se grudar no DNA, porque são moléculas diferentes, tá? Só um adendo aqui, a ilustração mostra, né, que o DNA é uma fita azul e uma fita vermelha. Essa fita vermelha do RNA não é essa daqui, tá? É só a mesma cor, ok? Então, a mesma coisa que você tiver um molde, né, de areia, e aí você põe a areia. A areia é o RNA, o molde é o DNA. Então, o DNA serve de molde para fazer o RNA. Não é que o DNA se transforma no RNA. Toda essa sequência que a gente chama do... é a base da biologia molecular hoje que a gente vai aprender no terceiro ano. Então, os vírus de DNA, assim como todos os seres vivos, o DNA serve de molde para produzir RNA, e o RNA, junto com o ribossomo de quem? Do hospedeiro, né? Faz proteína. Que vírus são de DNA? Os vírus de DNA são os adenovírus. Anotem aí que isso é muito importante. Quem são os adenovírus? Os adenovírus são os vírus que geralmente causam doenças respiratórias na gente, ok? Também algumas doenças intestinais, mas a maioria doenças respiratórias, do trato respiratório. Agora, existe vírus que é de RNA. Quando o vírus é de RNA, pode acontecer duas coisas. A primeira e mais simples, que acontece no vírus da poliomielite, né, que é a paralisia infantil. O vírus de RNA, deixa eu desenhar aqui. Então, aqui é a célula hospedeira. O vírus entra, o RNA é liberado e o vírus vai produzindo cópias de RNA. E essas cópias de RNA, junto com o ribossomo, produz proteína. Então, vejam que aqui o DNA não está envolvido. RNA produz RNA. Quem que é esse aqui? Esse aqui é o coronavírus. Coronavírus. Ok? Esse é o coronavírus. O coronavírus é um vírus de RNA, ele entra na célula, ele tem enzimas dentro dele. Essas enzimas, além do RNA, elas geram cópias do RNA do vírus. Vão gerando e vão montando os vírus e depois liberando. Agora, o que acontece com o vírus da AIDS, que é o que mais cai no vestibular? O vírus da AIDS é chamado de retrovírus. Por quê? O que é um retrovírus? Ele entra, então deixa eu desenhar aqui essa hospedeira, mas ele entra como RNA, só que além do RNA, o vírus traz uma enzima que eu vou representar por uma bolinha, chamada transcriptase reversa.
para o vídeo e anota essa enzima. Caiu no Enem, acho que ano passado ou retrasado, sobre a transcriptase reversa. Transcriptase reversa. O que é essa enzima? Essa enzima, ela vem junto com o vírus, tá? Então, o vírus da AIDS traz a enzima e traz o RNA. E nós, essa é a nossa célula de defesa lá. Nós estamos com o nosso DNA aqui, ó. Esse é o nosso DNA. Tá lá no núcleo. Aqui é o núcleo. O que acontece? Essa enzima, ela faz o contrário do que a gente tem. A gente não aprendeu lá no outro slide que DNA serve de molde para fazer RNA? Graças a essa enzima, vai acontecer ao contrário. O RNA, eu vou fazer em azul aqui. Esse RNA, junto com a transcriptase reversa, vai produzir o DNA. O DNA de quem? O DNA do vírus. Então, ele faz o contrário. Nossas células dos seres vivos não conseguem fazer isso. Só faz quem tem essa enzima. Essa enzima faz o contrário do dogma da biologia molecular, tá? E aí, a coisa mais doida, esse DNA do vírus, ele se insere no nosso DNA. Fica escondidinho aqui. E aí, esse DNA do vírus inserido no nosso DNA, aí vai acontecer o DNA, serve de molde para fazer RNA, que junto com o ribossomo faz proteína. Aí segue o dogma da biologia aqui, ó. Então, esses são os retrovírus. Então, o que são os retrovírus? É um vírus de RNA que entra e, graças a uma enzima, esse RNA serve de molde para fazer DNA, que é o contrário. O que é o normal da vida? É o DNA servir de molde para fazer RNA. E, nesse momento, acontece o contrário. Nós vamos ver mais uma vez isso estudando a AIDS. Então, chegou o momento, nós vamos ter uma semana dedicada às doenças sexualmente transmissíveis, né? Mas a AIDS, ela é muito peculiar por vários motivos. Primeiro, por ser o retrovírus. Segundo, porque não tem cura, né? Então, eu resolvi dar a AIDS agora nessa semana, ok? Então, a AIDS é o nome da doença em inglês e em português é SIDA, tá? Que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, AIDS e SIDA é uma sigla. E nós vamos ver por que existe esse nome. Por que a AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. A doença AIDS, ela é causada por um vírus chamado HIV, que em inglês é Human Immunodeficiency Virus, né? Vírus da imunodeficiência humana, tá bom? Não tem cura até hoje. Então, vamos estudar. Eu vou fazer o desenho mais simples aqui embaixo, depois a gente olha os desenhos em cima, tá bom? Então, nós temos, é um vírus de RNA, na verdade, são duas moléculas de RNA, vamos pôr uma simples, tá? Eu tenho algumas enzimas presentes, sendo que a mais importante é a transcriptase reversa, tá? Mas eu tenho uma enzima que também chama integrase. O que é a integrase? É aquela que vai integrar o DNA do vírus no nosso DNA, tá bom? E aí nós temos o capsídeo, que é feito de proteína. Isso seria um vírus nu, né? E depois nós temos a membrana lipoproteica, que é o envelope. Então, o vírus da AIDS é um vírus de RNA, né? Envelopado. E aqui, então, a figurinha mais bonita. Vejam as moléculas, vou pintar aqui, né, de RNA. Vejam as enzimas, transcriptase reversa, aqui, tá, a principal delas. Veja em azul claro essas continhas aqui, que é o capsídeo de proteína. E ao redor aqui, tudo que vocês estão vendo é a membrana fosfolipídica, ok? Então, como eu já adiantei, né? A AIDS é uma doença causada pelo vírus HIV. Uma coisa muito importante.
A AIDS é a doença, tá? Nem todo mundo que tem o HIV tem o vírus, nem todo mundo que tem o vírus tem a doença, tá? Por quê? Porque hoje, com os coquetéis, com o tratamento, a quantidade de vírus no corpo, ela consegue ser uma carga baixa de vírus. Então, você tem o HIV, porque a AIDS não tem cura, né? Mas você não manifesta a doença, ok? Então, toma muito cuidado. Por isso que a pessoa fala, eu sou soro positivo. Soro positivo significa que ele tem o vírus, mas ele não é aidético, porque ele não tem a AIDS, ele não tem a doença, ok? Por que ele não tem a doença? Porque ele faz tratamento, porque ele toma remédio para essa carga viral ficar baixa. Quando a pessoa adquire a AIDS, né, geralmente por relação sexual, a grande maioria que não se protege, não usa camisinha, né? O vírus da AIDS, ela entra numa célula chamada célula linfócito TCD4, que é esse amarelinho que vocês estão vendo aqui, ó, à esquerda. Esse aqui é a célula que o vírus vai parasitar. Essa célula é uma célula de defesa, que a gente chama de glóbulos brancos, tá? Então, o HIV, ele entra nas nossas células de defesa e acaba matando os linfócitos. Então, como o vírus da AIDS mata os linfócitos, a pessoa fica com o sistema imune debilitado, porque você não vai ter célula de defesa adequada. Por isso que a gente fala que a AIDS, ela é caracterizada por um conjunto de infecções oportunistas. Então, a pessoa não morre de AIDS, a pessoa vai morrer de gripe, a pessoa vai morrer de meningite, a pessoa vai morrer de pneumonia. Então, geralmente, uma pessoa não morre de gripe, mas como ela tem o vírus do HIV e o HIV mata as nossas células de defesa, ela morre por uma simples gripe, tá bom? Então, uma doença oportunista, ok? Caracteriza-se por um conjunto de infecções oportunistas que surgem pela queda da imunidade, tá bom? E assim, eu tive uma relação sexual desprotegida hoje, eu vou fazer o teste se eu tenho AIDS amanhã. Nada disso, tá bom? A AIDS é uma doença muitas vezes silenciosa, que pode demorar até 10 anos para se manifestar. E o ideal é que se você teve uma relação sexual desprotegida, que você já vá procurar um sistema de saúde, ok? Isso é o ideal. Caso você não vá procurar, para você ter um exame mais certo, você tem que fazer o exame depois de 3 meses da sua relação sexual, para a carga do vírus manifestar, se aconteceu a infecção, ou até 1 ano depois, ok? Então, teve a relação sexual desprotegida, já vai atrás de um sistema de saúde, porque você pode já tomar um remédio e assim por diante. E aí, como eu falei para vocês, por que é a AIDS, né? Por que é a síndrome da imunodeficiência adquirida? O que a gente chama? O que é uma síndrome? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então, todo mundo que tem sinal e sintoma, né, a gente chama de síndrome, ok? Então, conjunto de sinais e sintomas relacionados à presença do HIV no organismo humano. Quais são os sinais e sintomas? Principalmente quando a pessoa começa a ficar muito gripada. Qualquer vírus que ela pega da gripe, ela fica gripada. Por quê? Porque o sistema imune dela está baixo. Porque o HIV mata as células de defesa. Por que é imunodeficiência? Porque existe a falência do sistema imunológico. O que é o sistema imunológico? É o nosso sistema de defesa. Se o vírus está atacando o sistema de defesa, e por que é adquirida? Porque a gente adquire, não surge do nada, né? Então, é uma virose. Por que é virose? Tudo que é virose é porque é causado por vírus. É uma virose transmissível. Então, a gente adquire, ok? Então, esse é o significado do nome AIDS. E aqui, a gente tem a carga, né? A concentração, comparando a concentração do vírus, do HIV, com a quantidade de células do corpo de defesa. Então, observe que nesse momento aqui, a pessoa se infectou. Quando a pessoa se infecta, a carga viral dela vai alta, ok? E aqui em vermelho é as células de defesa. Então, como as células de defesa, ela consegue bloquear.
no começo, né? Aqui, ó, no primeiro ano de vida, ela começa a bloquear. Aí a carga viral cai lá para baixo. E aí o vírus começa a se multiplicar vagarosamente. Quanto mais o vírus vai se multiplicando, o que vai acontecendo com as células de defesa? Vai decaindo. Aí surge, depois dos 6 anos, a pessoa perde a imunidade, perde de perder mesmo, né? E aí surgem as infecções oportunistas, né? Surge a meningite, surge a pneumonia, surgem as gripes recorrentes, tá? Então vejam que depois de aí de 6, 7 anos, eu só tenho basicamente o HIV e eu não tenho mais quase nenhuma célula de defesa, tá? Vejam que isso acontece se a pessoa não tiver tratamento adequado, não tomar os coquetéis que a gente chama, ok? Eu tenho um amigo soro positivo que ele há mais de 10 anos, eu acho que eu vou colocar, se ele me permitir, eu vou colocar o depoimento dele para vocês, tá? Vamos ver se ele me permite. Então, ele tá com a carga viral baixíssima, né? Então, ele não tem cura, mas ele tá com a carga viral controlada porque ele faz o uso do medicamento corretamente. Bom, eu vou ficando por aqui e a gente continua. Eu vou explicar mais uma vez como o vírus da AIDS, o HIV, ele entra na nossa célula humana na próxima videoaula. Um beijo!